No vídeo de hoje, a gente vai ver as atualizações da versão 5.2 do Procreate, as principais mudanças e novidades do aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo? Então fica até o final do vídeo. Bora? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Nicole e hoje a gente vai ver as atualizações aqui do Procreate 5.2, a nova versão desse aplicativo que foi lançada ontem, dia 1/11 de 2021. Bom, eu vou mostrar para vocês as principais atualizações. Pode ser que não tenha tudo aqui nesse vídeo, mas conforme for passando o tempo, a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada detalhe que foi modificado, principalmente o 3D. Mas primeiro, para você ter a atualização do Procreate, você precisa atualizar o seu iOS até o máximo. Então ele tem que estar na atualização de iOS 15.1, senão o Procreate não vai funcionar, principalmente a parte 3D, beleza? Então esse é um ponto importante. Voltando lá para o Procreate, na galeria, logo depois que você atualiza o programa, vai aparecer um botãozinho aqui chamado Novidades. Nesse botão você vai poder baixar esse pacote aqui de modelos 3D. Mas se por algum motivo você não baixou esse pacote, não tem problema. Vou ensinar vocês como baixar. Abre qualquer arquivo que você tem aí no Procreate, você vai vir aqui em Ações e lá no botãozinho de ajuda você vai ter esse botão de novidades. Quando você clica nesse botão, ele te dá uma prévia do que tem de novidade no Procreate 5.2. E a principal mudança é você poder colorir objetos 3D. Então aqui na primeira página ele te dá um pacote de modelos pré-renderizados em 3D para você baixar. Então aqui você consegue baixar, são 8 modelos no total para você testar essa ferramenta 3D. Mas antes de testar a ferramenta 3D, eu vou mostrar para vocês algumas outras atualizações que aconteceram aqui no Procreate 5.2, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é logo aqui na biblioteca de pincéis. Quando você abre a biblioteca, tem um botãozinho chamado Recentes. E aqui o Procreate vai salvar até 7 pincéis recentes que você utilizou. É como se fosse um favoritos. Então, por exemplo, você usa um pincel qualquer e esse pincel, a partir de agora, pode parecer que eu não usei, mas eu usei, tá aqui, tá, gente? Tá bem clarinho. Esse pincel vai ficar lá no recente. Mas se você quiser, você pode modificar isso. Se você não quiser que esse pincel fique aqui, você pode tirar ele daqui ou você pode fixar ele para sempre aqui no Recentes e ele vai ficar no topo toda a vida, com aquela estrelinha ali. Então essa opção aqui de pincéis recentes é bem interessante, você pode estar trabalhando com vários pincéis e agora você não precisa mais ficar procurando, ele vai ter um lugarzinho especial aqui na biblioteca de pincéis. É mais ou menos uma pastinha aqui de pincéis favoritos, é bem interessante essa funcionalidade nova. Outra coisa que mudou é dentro dos pincéis, no estúdio de pincel, agora a gente não tem mais aqui o Streamline. O Streamline ganhou um menu próprio chamado estabilização. Então agora, se você quiser mudar o streamline do seu pincel, você vem aqui em estabilização e bota na quantidade o quanto de streamline você quer. Só que agora a gente também tem outras opções muito interessantes da estabilização. Vou demonstrar aqui para vocês no bloco de desenho. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente explorar esse menu. Aqui em pressão vai funcionar mais em pincéis que tenham variação de pressão, né? Como eu usei monolinha, não tem nenhuma. A gente vai ver mudança aqui em quantidade, a gente vê bastante mudança em estabilização quantidade, fica uma linha praticamente reta. Então essa quantidade de estabilização vai te ajudar se você tiver a mão bem trêmula. E aqui embaixo, em filtragem de movimento, a gente consegue também mudar bastante a nossa linha. Então se você tiver problema com traço muito tremido, esses menus aqui vão te ajudar bastante, tá? Então dá uma explorada aqui. Esse expressão eu ainda não sei o que faz, se você souber deixa pra mim aqui nos comentários, beleza? Essa foi a guia de estabilização que mudou, é uma novidade bem útil aqui do Procreate. Outra coisa que a gente vê aqui também é materiais. A gente consegue agora desenhar no 3D, né, em materiais 3D, e a gente consegue aplicar textura metálica, e aqui em aspareza é o quão reflexivo vai ser essa pintura. E aqui em metálico, né, vai ficar mais metálico ou menos metálico. E a gente consegue testar o pincel em um objeto 3D. Isso dá para fazer também em outros lugares aqui desse menu, né? Esse círculo 3D aparece em outros lugares, mas é bem legal testar o pincel em um objeto 3D. Para aparecer esse círculo aqui em outros lugares, é só você vir no bloco de desenho e ligar a pré-visualização em 3D. E aí vai mudar. Se você não quiser mais esse círculozinho aqui, né, para testar
o seu pincel no 3D, é só desligar esse botãozinho aqui de pré-visualização em 3D, beleza? Então, para ligar e desligar, é aqui em bloco de desenho. E aí volta ao normal. Essas foram as principais mudanças aqui no estúdio de pincéis. Agora eu vou mostrar para vocês uma atualização que teve na paleta de cores. Quando você liga a paleta de cores, agora você tem duas opções de visualização. Nesse menu você pode visualizar as cores em forma compacta ou cartões. Aqui em cartões você tem nomes para cada cor. Aqui são nomes pré-determinados pelo Procreate, mas assim como eu mudei ali para marrom maluco, você pode criar uma paleta completamente personalizada com nomes. É só clicar no nome e colocar o que você quiser. Bem prático, bem fácil. Agora você pode personalizar ainda mais as cores da sua paleta de cor. Uma atualizaçãozinha bem simples, mas bem divertida. Eu gostei bastante de poder dar nome para cada cor aqui do Procreate. Outra coisa que mudou também é que aqui em compacta, quando você escolhe uma cor, essa paleta se torna automaticamente a sua paleta padrão. Essas foram as mudanças aqui nas cores. Outra coisa que mudou também é que aqui no menu de ações, em tela, a gente tem um novo botãozinho chamado assistência de página. E clicando aqui, a gente vê que é um menu bem parecido com o menu de assistência de animação, né? Bem parecidinho mesmo, mas esse assistência de página serve para você criar projetos com páginas, um PDF, um e-book, né? Então aqui você consegue adicionar novas páginas e quando você salvar um PDF, todas essas páginas vão ficar certinhas. Então cada nova página é uma nova camada. E você consegue abrir PDFs aqui e eles vão vir separadinhos aqui por página. Bem interessante esse menu, é legal dar uma explorada. Lembrando que eu não vou explicar para vocês como funcionam as funcionalidades aqui no vídeo de hoje. Eu só estou mostrando o que mudou, beleza? Então a próxima atualização é voltando aqui nos pincéis. Eu vou dar o exemplo aqui com um pincel específico e é uma atualização muito útil. Vou tirar aqui a assistência de página e vou abrir uma nova camada para a gente usar aqui o nosso pincel e eu demonstrar para vocês o que está acontecendo. Eu vou pintar aqui e vamos dizer que eu gostei desse tamanho de pincel e eu quero lembrar qual é o tamanho desse pincel, né? Para eu não ter que ficar aqui vindo na alavanca e decorando qual é, a gente só precisa clicar e o tamanho de pincel aparece aqui. E quando eu clico em mais, ele salva. Então, eu posso salvar até 4 tamanhos de pincéis variados aqui. Se eu quiser um pouco maior, eu quero trabalhar com 2 tamanhos de pincel. Eu venho aqui, clico no botãozinho e clico em mais e ele salva. Então, a gente vai ter aí uma memória de tamanho de pincel. Bem prático. Se você quiser trabalhar com 2 tamanhos variados de pincel, ele vai salvar esses 2 tamanhos. E a mesma coisa, essa mesma função que a gente viu aqui no tamanho do pincel, a gente tem para opacidade. Então, você pode salvar a quantidade de opacidade do pincel, até 4. E você ainda tem a mobilidade da alavanca, se você quiser. Então, lembrando que você pode salvar até 4 em tamanho de pincel e 4 também aqui em opacidade. Para deletar um desses pontos, é só você clicar e clicar no menos. Então, clica uma vez, clica no menos e aí ele vai deletar essa opção que você salvou, beleza? Uma funcionalidade muito útil aqui do Procreate 5.2. Outra coisa que mudou, agora você pode ter o Streamline ativo para sempre em todos os pincéis. Aqui em ajustes você vai ter um novo menu chamado pressão e suavização. E aqui você consegue botar estabilização, filtragem de movimento e várias outras coisas que é para acessibilidade. Então se você precisa dessas opções aqui ativas 100%, você pode mudar aqui nesse menu. Outra atualização foi no menu de ajustes de efeitos. Quando você vem aqui nesse menu, quando a gente clicava em qualquer um desses botões, você tinha que escolher entre camada ou pincel. Agora, quando você clica, o Procreate determina que você está utilizando ele na camada. Então, você vai clicar e o efeito vai estar na camada. Se você quiser mudar para pincel, você pode. Então, você vai aplicar o efeito todinho na camada. Se você quiser alterar esse efeito para pincel, você só precisa clicar nesse botãozinho aqui em cima e mudar para pincel. E aí você consegue usar tanto na camada quanto no pincel ao mesmo tempo, o que te dá uma variedade muito maior de efeito. Então você consegue usar na camada e no pincel. Só precisa mudar
lá em cima naquele botãozinho. E outra coisa, isso funciona para todos os efeitos aqui desse menu. Então, essa funcionalidade, ela ficou muito mais ampla, você tem muito mais controle do que você quer fazer. Então, todas as funcionalidades aqui do menu de ajustes, você vai primeiro aplicar na camada e se você quiser mudar, lá em cima naquele botão, você muda para pincel e utiliza no pincel. Se você quiser usar só no pincel, também pode, é só abrir o efeito e mudar direto para pincel, beleza? Então essa modificação aqui ficou muito legal no Procreate, eu gostei bastante. Eu achava meio inútil ter que ficar clicando 2 vezes para escolher ou camada ou pincel. A próxima atualização é gestos com apenas um toque, mas para ativar a gente vai ter que sair aqui do Procreate e entrar nas configurações aqui do iPad e procurar o programa. Então você vai procurar o Procreate aqui na sua lista de programas e lá embaixo, lá na opção de acessibilidade, tem essa assistência de gestos com toque. Você ativa e aí quando você voltar lá para o Procreate vai ter um mini menu. E esse menu é feito para acessibilidade. Se você só tem condições de trabalhar com uma mão, um pincel, você pode usar esse menu e agora com apenas um toque você consegue mover, dar zoom, girar, ajustar a tela. Então é bem acessível mesmo. Você não precisa mais ficar usando a mão, né? Você pode usar apenas a caneta ou um dedo, então aqui é bem útil. O Procreate está com várias ferramentas de acessibilidade lá naquele menu de ajustes, lá dentro das configurações do Procreate, tem outros botõezinhos que você pode explorar, se você tiver vontade, né? Eu posso mostrar para vocês também, se vocês quiserem, me deixa aqui nos comentários. Para tirar esse menu aqui da tela, é só você voltar lá para os ajustes do iPad e desabilitar. Então, cliquei errado, então aqui você desabilita a assistência com gesto de toque. E quando você volta para o Procreate, o menu some, beleza? Então agora a gente vai falar sobre o frisson aqui do Procreate 5.2, que são as formas em 3D que você pode aí pintar, né? E desenhar em formas 3D. Eu vou usar um desses objetos aqui que o Procreate me deu. Você pode importar objetos 3D aqui para dentro para pintar, mas eu vou usar uma dessas opções. Eu vou abrir o óculos e a gente vai ver como funciona a pintura em objetos 3D. Aqui a gente consegue mover, né? Vou soltar a caneta. E para mover, você usa o dedo aqui, ó, e você consegue ver ele de todos os ângulos. É bem interessante, a gente já consegue ver que essa é uma ferramenta muito boa. Para dar zoom é um movimento de pinça igual, e aqui você consegue fazer algumas coisas. Aqui no menu de camadas, a gente vai ver algumas diferenças. Ele não é um documento, né? Um arquivo comum. E eu quero falar para vocês que eu não vou me aprofundar muito, eu vou fazer um vídeo só sobre essa ferramenta 3D. Mas aqui para você pintar, né, você escolhe onde você quer pintar, tem várias opções aqui, é um pouquinho diferente do menu normal. E aqui em ações tem um novo botão chamado 3D. Aqui a gente consegue deixar o nosso objeto 2D, né, então você marcando aqui, ele vira um objeto 2D. E aqui a gente consegue escolher onde a gente quer pintar. Aqui é a lente. Então aqui, ó, minha lente 2D, eu posso pintar nela dessa forma, ou eu posso pintar nela como um objeto 3D mesmo. É igual, para pintar é igual, você só precisa passar o pincel por cima, mas quando ele vira um objeto 3D, ó, só pegou em um cantinho da lente, né? Então aqui, pintura em objeto 3D é bem complexo, por isso eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Por exemplo, se você... Opa, eu tô lá do outro lado. É bem difícil de você se acostumar, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Então você pode pintar as suas formas. Eu quero fazer um vídeo dedicado aqui para pintura 3D, né? Para os objetos 3D e esse menu de pintura 3D, que é bastante coisa, né? Então aqui você tem um objeto e uma coisa legal é que você pode manipular a luz do ambiente. Você vem aqui no menu e nesse botão você consegue editar a iluminação. Aqui, ó, cada caixinha dessas é um ponto de luz. Isso é muito interessante, é muito divertido brincar. Você consegue aproximar a luz do objeto, afastar a luz do objeto, mudar a cor da luz. É só você clicar em cima e mudar. Então, se você quiser uma luz roxa refletindo no seu objeto, você pode também. Aqui você pode botar uma outra cor de luz com maior saturação, maior intensidade. Então, tudo isso aqui vai afetar o seu objeto. Quando eu tirar aqui e apertar OK, ó, tá refletindo uma luz roxa no meu objeto. Então, esse menu 3D aqui é um menu bem complexo, mas muito divertido de explorar. Por isso eu quero
fazer um vídeo dedicado. Para apagar uma luz é só você clicar e apagar. E para adicionar, você pode adicionar quantas luzes, pontos de luz você quiser. Aqui em ambiente você muda o estilo do ambiente, né? Em volta e que está refletido no seu objeto. Então aqui você pode escolher qualquer uma dessas opções aqui e mostrar ou não o ambiente enquanto você está desenhando ou na arte final, beleza? Então aqui o menu 3D eu quero fazer um vídeo só sobre isso para explorar melhor com vocês. Então essa foi uma explicação básica de como funciona aqui a pintura em objetos 3D. Outra coisa legal é que você pode visualizar em realidade aumentada. Então se você clicar aqui e mexer, né, no seu iPad, você consegue ver o objeto num ambiente real, né? Bem legal para fazer uma apresentação para um cliente, mostrar o objeto bem entre aspas na vida real. Essas foram algumas atualizações aqui do Procreate 5.2. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mais dedicado aí sobre essa atualização de pintura 3D. Eu quero estudar um pouquinho para trazer uma coisa mais especializada para vocês. Então fica comigo. Se você souber de alguma atualização que eu não falei aqui no vídeo de hoje, por favor, deixa para mim aqui nos comentários. Aproveita que tá por aí, deixa um like também e a gente se vê na próxima. Tchau!